Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante, tá bom? Então vamos agora para a segunda parte da nossa aula de metodologia de História e Geografia. Pessoal, como despertar o interesse do aluno na história? Simples, pessoal. Trabalhando com eles, história deles e delas, trabalhar a vivência do aluno, a sua própria história. Mas espera aí, professor, eu não estou entendendo, porque eu tenho que trabalhar a história do Brasil, aquilo que aconteceu, aquilo é importante, aquilo está nos livros, é necessário. Sim, é necessário. Só que, gente, é mais fácil você trabalhar da vivência deles para o passado do que do passado para a vivência deles. Porque quando você trabalha com tudo aquilo que aconteceu no passado, a criança, o adolescente, a criança, ele vai pensar assim, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Para que eu vou usar isso aqui? E para ele é mais difícil trazer aquela realidade do passado para agora. Então, o que é mais fácil fazer? O professor vai dizer assim, mas dá trabalho ficar fazendo essas coisas. Gente, dá menos trabalho você levar da situação, da vida deles, da vivência deles para o passado, porque assim, você vai ter que fazer uma relação. Né, a história do que está acontecendo agora no nosso país, o que está acontecendo com aquele jovem, o meio cultural que ele vive, e fazer essa relação com coisas que aconteceram no passado. A partir daí, o aluno vê relação, porque ele vai dizer, puxa vida, o que está acontecendo comigo já aconteceu no passado. E quando, se você acha que dá trabalho fazer isso, que é mais fácil abrir um livro de história e começar a trabalhar de lá para cá e não daqui para lá, você imagina, gente, quanto mais difícil é para o aluno aprender uma coisa que passou 100 anos atrás, 500 anos atrás, e ele tentar procurar uma relevância daquele assunto para agora. E você não pode passar um conteúdo, um período inteiro, tentando falar, calma aí, tem paciência que você já vai entender, espera um pouquinho que você já vai entender. Não pode fazer isso, o aluno ele tem que ter aquela compreensão. Enquanto ele não compreender alguma coisa, ele não vai conseguir progredir. Você pega, por exemplo, um filme aqui, ó, eu já mostro ele em várias aulas, ó, Escola da Vida. É um filme muito bacana e mostra esse professor aqui, que é um professor novato, que ele é um professor de história, e aí ele faz exatamente isso, história deles e delas, a história dos alunos, a vivência atual deles, e a partir disso ele conseguia fazer relação com o passado, e os alunos se sentiam maravilhados, porque eles viam assim, a ligação deles com aquelas pessoas que lutaram pelo país. Outro filme também que eu posso indicar, ó, Sociedade dos Poetas Mortos, pessoal, muito bacana também. Tem uma cena que esse professor, interpretado pelo Robbie Williams, ele leva os alunos para dentro de uma sala que tinha muitos troféus e fotos de alunos que passaram pela escola. E olha só, a parte mágica disso é o que, pessoal? É que ele chegava para aqueles alunos que estavam ali e falava assim, ó, dá uma olhada no rosto desses rapazes. Eles passaram pelo que vocês estão passando hoje. Eles lutaram também as batalhas que vocês estão lutando hoje. E ele fez essa ligação e os alunos olhavam para aquelas fotos em preto e branco e tentavam se enxergar em cada um daqueles alunos e viram que eles passaram por tudo aquilo. E hoje eles já estavam até mortos. E ele falou, mas eles deixaram o legado deles. Estava lá todos aqueles troféus, medalhas, troféus, né? Troféus. A gente também... Depois eu pesquiso lá e vejo o certo, né? Mas o importante, troféu, medalhas que tinha lá, sabe, placas condecorativas, então tudo que eles conquistaram, o legado deles estava ali, ainda que eles não estivessem mais. E aqueles alunos olhando para aquelas fotos, eles se identificaram, e eles falaram, eu também tenho que deixar o meu legado. Esse é o meu momento. Então a história deles e delas permite isso, que você trabalhe do real, do agora, né, do instante, desse instante, para o passado. E se você como professor acha que dá trabalho fazer isso, imagine o seu aluno trabalhar do passado para a realidade dele, tentar associar aquilo com a realidade dele, ele não vai conseguir compreender. Então é mais fácil, comece a trabalhar com rodas de conversa, trabalhando na história de cada um, e acerca de exemplos ali que forem sendo dados, você vai associando a matérias do passado. Assim, quando chega numa segunda aula, você vai aplicar um tema, olha, hoje nós vamos trabalhar isso e isso. Lembra que, ó, o Joãozinho falou assim, assim, ó, lembra que a Marieta falou aquele negócio? Então, vocês vão ver que está muito parecido com a sua história, ó. E aí você começa a trabalhar aquele conteúdo, mas a criança já faz associação. Porque antes foi trabalhado o quê? História deles e delas, a história da vida de cada um. Pessoal, passando aqui para a segunda parte, para formar um cidadão é necessário o desenvolvimento de temas significativos como construção da identidade, relação do homem com a terra, relação do trabalho e de poder, a relação com a diversidade cultural. Então, assim, para você formar um cidadão
integral, sabe, um cidadão completo ali, que consiga praticar realmente o exercício da cidadania, gente, é necessário você trabalhar temas significativos, pessoal. Não adianta você trabalhar coisas que não tenham a ver com a realidade deles, que não tenham a ver com a vida deles. Por quê? Porque você não vai conseguir formar um cidadão, porque ele não vai ter ligação da escola com aquilo que ele vive fora. Tá? Então, você tem que trabalhar coisa significativa para o aluno. A construção da sua identidade como cidadão, como sujeito histórico. A relação do homem com a terra, ou seja, do homem com a natureza, a relação dele com o espaço físico em que ele vive, a relação de trabalho e de poder, a relação da diversidade cultural, que cada um tem o seu meio, cada um tem o seu formato de vida, cada um está construindo a sua própria cultura. Juntos construímos uma cultura social, mas individuais, cada um constrói a sua própria cultura pessoal. Existem dois tipos de família, pessoal, que é a família biológica, a social biológico e a social político afetiva. E a biológica é o que? Aquela família que a gente nasce, o pai, a mãe, tem os irmãos, os avós, essa é a família biológica. O que é a família social político afetiva? É a família, gente, são aquele grupo de pessoas que vai fazer parte da nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a gente vai fazer um aniversário, a gente casa, tem um filho, né? Vai fazer aniversário do filho. Aí, você não vai fazer uma festa de aniversário, né? Todo ano. Aí você faz o quê? Você faz uma festinha ali, faz um bolinho, meia dúzia de um cento de salgadinhos ali e uns brigadeiros, né? E aí você vai fazer o quê? Vou chamar só os amiguinhos dele. Mas às vezes você tem tanta amizade com os pais da criança, você chama também. Aí você chama ali uns 3 ou 4 amigos seus, né, com seus filhos e tal. Ou seja, você faz ali uma reuniãozinha para 18, 20 pessoas. Aí, entre os parentes, né, o parente descobre que você tirou uma foto que você não convidou, você descobre que se tirou uma foto colocou lá no Facebook, aí o parente olha e fala assim, pô, minha mãe me convidou para festa de aniversário, pô, fez festa nisso, a gente é do sangue, a gente é parente, mas às vezes é uma pessoa que você não tem contato com ela. E você fez ali uma reuniãozinha rápida ali, e você chamou quem? Pessoas que estão próximas a você, que está sempre na sua casa, comendo, bebendo, que vocês estão sempre em contato. Então essa é a família político-social. Social político afetiva. É aquela família que você se dá bem, que você trabalha no dia a dia, que você tem um contato mais próximo. Às vezes você tem parentes ali que você não vê há 5 anos. A hora que você vai fazer uma festinha de aniversário pro seu filho, você tem que mandar um convite pro cara atravessar 3 bairros da cidade, às vezes até atravessar de uma cidade para outra, para ir ali numa festinha. E quando ele chegar lá, ele não tem nem contato com você, não consegue nem conversar, porque vocês têm pouco contato. Então, a família biológica é aquela sua de sangue. A família social, político, afetiva é aquela que você tem mais afetividade, aqueles amigos mais próximos, aquelas pessoas que estão ali sempre em convívio com você, tá bom? O professor, ele deve se focar na realidade do aluno e trabalhar desde a sua história pessoal, a história da sua família, da sua comunidade, das instituições a que pertence, até as diferenças culturais das pessoas ao seu redor. Então, assim, focar na realidade do aluno como? A sua história pessoal. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua visão de mundo, a sua forma de ver o mundo. Gente, a história da sua família. Opa, já partiu do pessoal para a família. A história da família, como que eles vivem, com quem ele vive, se ele vive com pai, com mãe, com avós, com tios, com tias, com 2 pais, com 2 mães. A história da sua comunidade, a sua rua, o seu bairro, as pessoas que ali transitam, os seus vizinhos, as instituições a que pertencem, uma igreja, um clube, né? Às vezes alguma outra coisa que o pai e a mãe pertencem ali, né? Uma associação de bairro. Então, assim, as instituições a que a família pertence ali, então também tem ali a realidade daquela criança naquele meio. E as diferenças culturais das pessoas ao seu redor, cada um com a sua forma de pensar, cada um segue uma religião, um é católico, outro é evangélico, outro é muçulmano, outro é ateu, o outro é budista, e por aí vai, né, judeu, e cada um tem a sua forma, a sua religião, cada um tem a sua cultura, um gosta de funk, outro gosta de axé, outro gosta de sertanejo. Então, assim, gente, cada um tem o seu espaço. Então o professor deve focar muito nessa realidade, para que a gente aprenda a conviver com essas diversidades. Esses dias eu tive que fazer um trabalho sobre o Salmo 133, que falava assim, né, a excelência da união fraternal, né? Falava, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gente, e aí eu coloquei ali um trabalho que deixou causou até uma certa intriga, porque eu falei assim, o que é essa união hoje? União hoje, gente, ninguém consegue viver unido o tempo todo, né? A gente tem toda hora cada um tem uma linha de pensamento, uma posição política diferente do outro, uma posição de time de futebol, uma posição religiosa, cada um tem uma forma de pensar. Então hoje, se você for trabalhar assim, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, como que você vai fazer com esse verso hoje? Você vai adaptá-lo.
Não é que você está desrespeitando a Bíblia de forma nenhuma, mas você está adaptando aos dias de hoje. O que é essa união? Ó, quão bom e quão suave que os homens vivam, aprendam a respeitar as diversidades, as diferenças. Dessa forma a gente vive em união. Mas se você vive em união achando que todo mundo tem que ser igual, nós vamos viver em guerra ao invés de união. Então, assim, você tem que focar muito nessa questão para que a criança aprenda desde pequeno, perceber que cada um tem uma opinião, cada um tem o seu ponto de vista e que ninguém está certo e ninguém está errado. Simplesmente cada um olha da posição em que ele está. É como você, por exemplo, você desenha o número 6 no chão e fica um numa ponta, outro no outro. Um vai ver o número 6. Quem está de frente para ele vai ver o número 9. Então, assim, é o ponto de vista, e nenhum dos dois está errado, eles vão ficar discutindo ali eternamente, mas se um não se colocar no lugar do outro, ele não vai entender qual que era a visão do outro. Então, o que eles fazem? Vamos fazer o seguinte, vem aqui que eu quero que você veja como é 9. Aí o outro fala, então vem você aqui que eu vou te mostrar que é 6. Quando eles invertem, o cara fala realmente é 6, o outro fala realmente é 9. Por quê? Porque você viu a coisa pelo ponto de vista da outra pessoa. Então, o professor tem que procurar trabalhar isso para que a criança, ela veja uma determinada situação pelos olhos do coleguinha. Aí ele vai conseguir entender. Se colocando no lugar do coleguinha, ele consegue aprender a respeitar essa diversidade e não ver apenas o ponto de vista dele como certo. O vídeo fala também, pessoal, sobre... O vídeo, me perdoa. O texto fala também sobre as redes sociais e as influências da cultura atual. Sobre como as pessoas estão falando mais e ouvindo menos, expondo opiniões como se fossem verdade, sem se importar com o impacto que causa na sociedade. Gente, então assim, essa questão das redes sociais, na verdade não é esse texto que fala. Foi um vídeo que eu assisti sobre essa temática e o vídeo falava isso, agora que eu lembrei. Então assim, gente, essa questão das redes sociais, outra coisa para se trabalhar com metodologia de história e geografia. Gente, essa questão das influências na cultura atual. Tá? As pessoas chegam na rede social, cada um expõe a sua opinião, cada um fala uma coisa. Tem pessoa, que ela nem ao menos percebe. Mas assim, não importa o que você fale, ela sempre vai discordar. A essência dela é discordar. Então, se você colocar uma coisa ali defendendo... hoje nós temos aí o presidente Bolsonaro. Colocar uma coisa defendendo o Bolsonaro, tem pessoa que vai entrar lá só para falar mal dele. Se você pega lá e posta uma coisa negativa do presidente Bolsonaro, vai aparecer pessoa só para dizer assim, não, mas ele está certo. Se você falar que o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que, olha, a partir de agora nós vamos cortar o salário mínimo na metade. Todo mundo vai falar mal, né? Vai ter gente que vai chegar e falar assim, não, mas é necessário porque a economia está caindo, então ele fez isso para o bem da nação. Se ele falar assim, olha, vou aumentar o salário mínimo, agora vai custar o salário mínimo vai ser o dobro. Então quem ganhava 1.000 agora vai ganhar 2.000. Todo mundo vai ficar feliz, né? Parabéns para o presidente. Vai ter aquele que vai dizer assim, eu aposto que isso aí ele está desviando algum dinheiro para fazer isso. Então tem gente que está só ali para discordar. E cada um vai dar a sua opinião. Um vai ver a coisa como uma coisa positiva, o outro vai ver o negócio como uma coisa negativa. E olha, gente, essa opinião própria começa a gerar o quê? Começa a se tornar uma notícia. E logo as pessoas passam a acreditar que aquilo é verdade. E logo aquilo se torna uma falsa verdade, que é chamada hoje a fake news, né? A notícia falsa. Uma falsa ideia de verdade, e as pessoas começam a entrar em pânico, outras começam a discutir, debater, e, gente, por uma coisa que era uma opinião própria. Aquela opinião própria foi colocada de uma forma que ela passou a ser reconhecida como verdadeira. A pessoa começou a interpretar aquilo como verdadeiro. E as pessoas estão hoje, cada um falando aquilo que pensa, sem se importar em ler, sem se respeitar a opinião do próximo. E sem se importar com o impacto que essas notícias estão causando com a sua opinião, sabe? O quanto a sua opinião pode ferir a outra pessoa. Tem um ditadozinho que foi muito legal, que eu vi recebi ele esses dias. Puxa vida, eu esqueci, eu fiquei muito triste porque eu esqueci. Mas ele era mais ou menos assim. Quando você recebe uma notícia, você tem que analisar 3 pontos. Primeiro, se aquilo realmente é verdade. Segundo, antes de passar ela para frente, a pessoa com quem você vai passar aquela notícia, ela é relevante? Vai ser relevante para aquela pessoa que vai receber? Terceiro ponto, vai fazer bem a ela? Porque se não fizer bem e não for relevante, não passe adiante. Não passe aquela notícia adiante. Porque quando você passa adiante coisas assim, que não tem nem relevância, não tem significado, você acaba se tornando aquela coisa assim de fofoca. E você vai causando um mal-estar, e às vezes desnecessário. Sabe? Então você tem que tomar cuidado com os impactos que a sua opinião na internet dá, com os impactos. Hoje a gente já tem que causar uma briga na internet aí por causa de besteira. E isso que eu falo para vocês que é interessante, tá? Vocês realmente ter essa visão.
E isso vem acontecendo muito, principalmente entre os jovens, cada um expondo sua opinião, achando que só a sua é a certa, e sem se preocupar realmente com o impacto que isso está causando na vida das pessoas. Trabalhar, gente, o contato com a criança, com o meio em que vive, extremamente... trabalhar com o contato da criança com o meio em que vive é extremamente importante para a criança, porque passa para ela a visão de que aquilo também pertence a ela. E, portanto, ela vai ter sempre em mente que deve ter cuidado com aquilo. Por exemplo, quando você mostra para a criança assim, um orelhão, vai. Hoje a gente quase não usa orelhão, né? Mas até uns anos atrás aí usava aquele orelhão, telefone público. Então assim, o jovem chega lá, ele passa, ele tá bravo com o governador, com o prefeito, ele vai lá e quebra um orelhão. Quem que usa aquele orelhão, gente? É o governador? É o prefeito? Não, é ele mesmo. Ele é o povo. Então quando você passa, isso foi um exemplo, né? Qualquer coisa, uma muda de planta, qualquer coisa, quando você começa a trabalhar com a criança e mostrar para ela que aquilo é importante para ela, que aquilo faz parte dela, você vai mostrando, a criança ela começa a ter uma visão de que aquilo pertence a ela. Então ela vai começar a cuidar daquilo, ela vai perceber que aquilo ali também é dela. Então ela começa a cuidar daquilo. Quando você monta lá um orelhão e fala assim, isso aqui é da empresa telefônica, eles colocaram aqui para você fazer ligação. Aquele jovem, aquela coisa de revolta, ele vai achar assim, mas a empresa telefônica está cobrando as taxas muito caras, eu vou quebrar o telefone que eu vou dar prejuízo para eles. Gente, você vai dar mais prejuízo para você do que para eles. Porque assim, primeiro, se você saísse quebrando todos os orelhões, a empresa de telefone ela ia aumentar a taxa de telefone, né, para quem tem telefone fixo, para poder repor aqueles negócios que quebrou. Segundo ponto, quando você quebra um orelhão, você precisa fazer uma ligação, cadê o orelhão? Não tem mais, fugiu, saiu dali, a pessoa quebrou. Então, assim, você causa mais prejuízo para você do que para a empresa, a empresa ou a instituição que você está querendo prejudicar. Então, você tem que trabalhar o contato da criança com o meio em que ela vive, para que ela se sinta parte daquilo. Você pega, por exemplo, um parque, uma praça, né? Os jovens vão lá, quebra o brinquedo, destrói as coisas, ele acha que, pronto, destruir não é meu mesmo. Mas quando você ensina para a criança desde cedo, olha só que legal o parquinho que foi feito para você brincar, a criança começa a sentir parte daquilo, ela começa a sentir que aquilo ali é dela. Então ela vai trabalhar com afetividade, ela vai sentir que aquilo faz parte dela, que aquilo pertence a ela e ela vai cuidar, tá? Ela não vai simplesmente destruir porque vai dizer assim, não é meu mesmo. Ela vai sentir assim, puxa, se eu quebrar, eu não vou ter mais isso aqui para brincar, tá bom? Então isso também faz parte da história atual, o convívio da criança e o contato dela com o meio em que ela vive. Pessoal, foi a segunda parte da nossa aula, acho que ela ficou até um pouco curtinha aqui, ó. Não, tá mais ou menos. Mas realmente era só pra gente finalizar essa aula, tá? Qualquer dúvida, pessoal, volta o vídeo, faz anotações, vê a parte que você não entendeu, faz pergunta nos comentários, o que eu conseguir responder aqui, eu vou estar respondendo assim que eu visualizar, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.